Fala, turma! Hoje o RM Talks está muito especial, recebendo aqui amigos, fisioterapeutas, dirigentes da AP Físio. E aí você fala assim, né? Pô, mas o RM Talks a gente está falando de tecnologia, empreendedorismo, privacidade, cibersegurança e hoje você vai falar fisioterapia. Muita gente sabe que eu gosto também de esporte e sou um cliente, né? Um paciente assíduo Sim. das clínicas de fisioterapia. Mas tem muita coisa interessante, até porque eu já tive a oportunidade de falar na APFISIO sobre uso de imagem de pacientes, redes sociais, e tenho conversado muito com o Braulio também, justamente dessas relações, né, da tecnologia com a área de saúde, especialmente com a fisioterapia e as possibilidades de negócio. Eu lembro que a gente conversou até sobre questões do metaverso, né, de como isso pode afetar. Então, o objetivo aqui hoje é trazer mais informações para vocês também das consequências, né, até para a saúde do uso excessivo de dispositivos e também para o profissional da fisioterapia que está carente de mais orientações acerca de como que usa os dados, sobre tecnologia, preocupações com os dados dos clientes, e quem está acostumado a ouvir a gente sabe que uma das preocupações que nós temos é com os dados pessoais. Na área de saúde nós temos dados sensíveis que são ainda mais comprometedores, né, e que trazem um dano ainda maior. Braulio, presidente da APFISIO, está aqui também com o Eduardo, grande amigo também, diretor da APFISIO, Sim. e a Marta, que também é membro, diretora, empreendedora de fisioterapia, não é isso? Isso. E eu vou deixar, Braulio, para você começar a se apresentar e falar, começando talvez explicando para a gente o que é a APFISIO. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao convite de estar aqui junto com você, Rafael, junto com o Eduardo, a Marta, são colegas de profissão, e dizer que a Perfísio nasceu de um sonho, né? De nós empreendedores, fisioterapeutas, que iniciou sua carreira ali na assistência, trabalhando com seus pacientes, tanto na área hospitalar, na área de clínicas e home care, domiciliar também. E tem algumas coisas que a gente acabou, em algum momento, se conhecendo, trombando num café, e todo mundo imaginou assim, gente, para a gente ser mais forte, nós precisamos estarmos juntos, né? Algumas coisas que eu estou fazendo, você também faz, compartilhar essas informações, a gente entende que realmente é muito importante. E a Perfis nasceu disso, é uma associação de empresas de fisioterapia aqui do estado de Goiás, ela é um braço dentro do Brasil. Existe a nossa Federação Nacional de Empresas de Fisioterapia, que é a FENAFísio, que nós participamos, estamos filiados a ela, e esse sonho saiu dessa oportunidade, da gente se ajuntar, da gente conversar e ao mesmo tempo entender que juntos a gente pode ser mais produtivo, mais forte e as coisas acontecerem bem, né, Eduardo? Sim, nós como fisioterapeutas somos empresários, somos donos, geramos emprego, geramos renda, criamos oportunidade de negócio, somos concorrentes de alguma forma, apesar do Braulio da área hospitalar, eu de clínicas, mas nunca inimigos. Nunca, temos que principalmente pensar como um negócio a fisioterapia, porque ele também é um negócio, mas precisamos pensar como que a assistência do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional está chegando para o profissional, para a pessoa. O profissional tem que ser bem remunerado, o profissional tem que trabalhar bem, e o paciente lá na ponta, desde o nosso município mais distante do estado de Goiás, a periferia de Goiânia, ao paciente do setor marista, ele tem que ser atendido da melhor forma possível. E isso envolve tudo que envolve a fisioterapia goiana, e eu acho que a Perfísio ela está lutando aí há mais de 10 anos nesse sentido de contribuir nesse quesito aí. É verdade. Empreender é sempre um desafio, né? Se a gente pensar qual que é o ponto de partida que a gente inicia esse processo, e como eu disse, eu tive essa experiência de estar muito tempo na assistência e hoje ainda tenho pacientes que eu acompanho ainda de forma assistencial,
Mas ter esse salto, né, para o empreendedorismo, enfim, ter esse salto para você avaliar o seu modelo de negócio se tem uma sustentabilidade que possa ser fundida dentro da sua profissão, é um salto, né? É um desafio, né? Acho que às vezes o empreendedorismo, assim, especialmente na área de fisioterapia, né? Eu acho que todos tivemos problemas com a pandemia, né? Mas também vieram oportunidades, como, por exemplo, atendimento remoto, né? Que é uma preocupação que na minha área a gente teve um olhar muito atento para o trabalho remoto, em termos de segurança, de proteção dos dados, mas também vimos isso como uma possibilidade de eu, enquanto empreendedor, eu poder prestar serviço em várias localidades diferentes. Mas na área de saúde, especialmente fisioterapia, Marta, isso é um facilitador? Você tem muita trava? Como é que o pessoal tá observando isso? Porque tem muita gente na minha área, por exemplo, os caras ficavam assim no começo com o processo eletrônico. Ah, não, vai acabar com aquele serviço de correspondente. O cara só olha o lado ruim. Mas ele não entendia que ele também podia começar a atender em São Paulo, né? Atender no Rio. E às vezes as pessoas só enxergam o copo meio vazio, né? Não, assim, para fisioterapia, eu acho que ela é muito semelhante às outras áreas da saúde nesse ponto, assim, né? A tecnologia vem para contribuir, mas traz esse receio, né? De como abordar, de como trabalhar essa tecnologia, né? Assim como a equipe médica na época da pandemia, como você muito bem disse, ela explorou muito a telemedicina, né? A fisioterapia, eu acho, não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento, ela tá um pouquinho mais atrás ali, começando a desbravar esse universo, mas um pouquinho mais receosa, né? Até onde eu posso ir, como é que isso vai funcionar, até porque a nossa profissão é muito de toque, né? De manipular, né? Então eu acho que esse é o Tem grande esse receio, né? Porque o próprio né? paciente imagina que tem que tudo ser ali no toque. Sim, né, o que a gente fez muito na época da pandemia foi o acompanhamento remoto, né? Um paciente que eu já trato e eu vou ali acompanhando ele De via repente na alta vídeo. hospitalar, né? Perfeito, né? E isso se estendeu após a pandemia, né? Muitos colegas ainda praticam esse acompanhamento, né? Agora a gente ainda tem, assim, uma certa limitação, como eu vou fazer desse paciente em uma fase mais inicial. Como é que eu começo um protocolo no paciente remoto? Como é que eu faria isso? Enfim, eu acho que há algumas coisas para discutir ainda nesse eu sentido, tenho né? até tido um pouco de experiências nessa condição de telefisioterapia que foi regulamentado pelo nosso Conselho Exatamente. Federal. O profissional fisioterapeuta pode... Após a pandemia, né? Que também teve esse boom. Após a pandemia. É isso mesmo. A gente foi regulamentado também, como todas as especialidades. E eu vejo hoje como uma grande oportunidade de negócio, sabe? Porque se você cria um processo, até mesmo de avaliação, para esses pacientes de forma remota, pacientes que vai fazer uma cirurgia de grande porte, pacientes que realmente saiu do ambiente hospitalar e mora em outra cidade, ou até mesmo no seu próprio local onde você mora, mas tem dificuldade desse trânsito, mas você quer fazer um acompanhamento, é muito legal você realmente montar uma estratégia de controle à distância para que você monitore, avalie esse paciente e, às vezes, você faz um link nessa monitorização com um fisioterapeuta que está lá na cidade onde ele vive. Então, você, de forma remota, pela telefisioterapia, você tem dispositivos, existem até conselhos que têm essa ferramenta digital que você pode utilizar e, ao mesmo tempo, você também tem a oportunidade de realmente avaliar esses resultados, saber o desempenho do que está acontecendo. E foi muito legal, foi muito legal. Acho que já está consolidado. Acho que como isso agrega para o paciente, né? Ao invés dele vir várias vezes, como você disse, esse exemplo do paciente que mora longe, você faz esse contato via vídeo, né? Isso otimiza ele pode, muito. imagina, assim, não sei se tem, fica a dica de negócio, mas eu imagino que tem, assim, aplicativo que você pode inserir algumas informações de como você está no dia, filmar a sua atividade. Teve um caso assim, que eu experimentei, que eu achei fantástico, mas não foi um acompanhamento indireto. Eu tenho um amigo, outros amigos fisioterapeutas, e teve um que a Luciana, minha esposa, estava reclamando de uma dor muito forte no pescoço. E aí ela estava já olhando com ele, acompanhando, etc. E um dia eu postei uma selfie no escritório antigo, que eu tinha na minha sala, era um vidro, e ela trabalhava lá na frente, numa das estações de trabalho. E aí eu postei uma selfie no Instagram,
E ele me chamou em box, Rafael, pede pra Luciana mudar, subir o monitor dela ali, não sei o que é isso que pra tá ver. dando. Postura, Ela né? melhorou. Assim, claro que não é um atendimento, mas olha assim, mas foi Mas é remoto. possível fazer. E isso só a tecnologia Não, permite, e né? falando de tecnologia, é importante dizer que existem vários smartwatches, né? Os relógios e várias ferramentas digitais hoje, tecnológicas, que você pode, à distância, ter uma monitorização da pressão arterial, da Oxigenação, né? oxigenação, da frequência cardíaca, da pressão arterial à distância do paciente. E você tem até mesmo, eu que fico muito envolvido também com a parte respiratória, existem pacientes que são dependentes de ventilação mecânica ou que são dependentes de CPAPs, pacientes de apneia, pacientes com insuficiência respiratória crônica, enfim, várias doenças que podem ser utilizados dispositivos ventilatórios que eu posso monitorar tudo em casa. É muito legal isso. E aí até envolve uma pergunta para você, Rafael, assim, como é que a gente pode colher essas informações, né, de forma eletrônica, de forma digital desses pacientes, e ao mesmo tempo eu manter esses dados em sigilo, porque imagina só, essas plataformas são das grandes empresas. Então, por exemplo, tem um smartwatch, está lá com a Apple, que me fornece essas informações, a Samsung, enfim, os dispositivos ventilatórios é da Philips, é da Resmédia, enfim, como é que eu tendo esses dados, né, eu colho esses dados, eu tenho essas informações, como é que eu posso proteger esses dados do meu cliente? Enfim, eu queria ter uma ideia sua de como que é isso, porque fica na nuvem, fica comigo, eu não sei como é que funciona isso. De quem são esses dados? Porque nossa, foi ótimo. Você já me deu uma deixa pra falar, explicar do jeito que eu gosto de explicar, assim, pra quem não entende privacidade. Primeiro Porque é uma realidade nossa você vai isso. contando a história do atendimento, minha cabeça só tava pensando nisso, né? É que os dados, Eduardo, justamente, os dados, às vezes as pessoas falam, é da empresa, é de quem tá atendendo ali. O dado é sempre do titular. Então, o empregado de uma empresa, ele que é o dono dos dados. Eu, enquanto usuário de um serviço no e-commerce, eu que sou o titular dos dados. Se eu vou no shopping e eu passo ali, vem ter as imagens me filmando, esse dado não deixa de ser meu. Então, a lei, ela fala que essas empresas, né, que são chamadas de agentes de tratamento, ela trata o dado em seu nome. E por que eu gosto de falar isso? Porque aí a gente começa a perceber qual o nível de nossa responsabilidade. Porque o seu paciente, ele não conhece a Philips, ele sabe a marca, mas ele não sabe qual que é o equipamento, ele não sabe que tipo de aplicativo você está usando, se você criou um aplicativo, e nem mesmo, às vezes, a gente leva para um espectro mais assim, tecnológico, avançado, mas às vezes é o atendimento da recepcionista que cadastra num sistema que ele também não conhece. Se você contratou a Microsoft ou é um sistema de administração de uma empresa vizinha sua ali, ou um programador que foi um sobrinho que programou. E aí o que é importante nessas situações? É entender que essas empresas que estão ali tratando o dado em seu nome para você que está realizando ali o tratamento, você enquanto o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional que está atendendo aquele paciente, ele confia em você e você que vai definir se você vai indicar quantos exercícios, né? Me desculpa se eu falar bobagem demais, mas assim, você que define, é o que a gente chama na lei, define o propósito de utilização dos dados pessoais. Então eu vou definir o que eu vou utilizar. Essas ferramentas, elas são o que a gente chama de operadores, que eles estão tratando os dados em nome do controlador. Então, eu tenho que tomar um cuidado na hora de selecionar essas ferramentas para saber se essas empresas, elas têm um nível de proteção ou um nível de maturidade em relação à privacidade e cibersegurança, para que eu possa me comprometer em relação ao paciente. Então a história é mais ou menos o seguinte: paciente, confia em mim que seu dado eu não vou utilizar indevidamente. Poxa, mas de repente você coloca o seu sistema na Google aberto para todo mundo acessar. Eu tenho ali prontuário, tem um tipo de às vezes a pessoa acha simples, né? Uma ficha de atendimento. Uma ficha de atendimento tem um dado de saúde, que é dado sensível.
E aí onde que esse dado está armazenado? E se vazar, a responsabilidade é sua enquanto controlador. Então, como é que faz essa proteção? É você colocar mecanismos contratuais e avaliação dessas empresas. Na minha empresa, na minha clínica, eu tenho um sistema de gestão específico para clínicas de fisioterapia, que é do sul do país, se não me engano, Joinville. Acho que é isso. E esses dados estão na nuvem, andando com eles, certo? Eu me lembro que no começo eu cliquei alguma coisa lá, lista o ciente, LGPD e etc. E eu estou confiando que eles estão lá. Posso confiar? Então, aí é por isso que você tem que avaliar e ver a empresa, por exemplo, o que a gente eu faz. preciso ver lá amanhã na hora que eu abrir meu sistema e falar, não, realmente eles estão ok. Então, na Talvez verdade, sejam. Aqui, vou tentar dar um spoiler, mas não sei se é Porque verdade. não tem nada, é tudo Compartilhado, eletrônico. né? Essa Talvez responsabilidade saber aí, se né? essa empresa ela está em conformidade com a Lei isso, Geral de Proteção de justamente. Dados. É porque isso. assim, hoje a gente Tem já está selo? no nível, por exemplo, não tem um selo ainda, mas tem essa previsão de ter um selo, mas hoje o cenário, por exemplo, a gente trabalha com várias empresas e somente nessa área, né? Então a gente, quando a gente já fez uma adequação, a gente trabalha monitorando com o que a gente chama de encarregado de dados, que é o Data Protection Officer. Uma das nossas funções é controlar se essas contratações ou dar subsídios para avaliar esse fornecedor. Então você tem um formulário que seja para saber, ele tem que mandar evidência. E daqui uns dias, né, o que a gente já prevê em contrato, mas daqui uns dias a gente vai subir um pouquinho a régua, que é começar a fazer auditoria. Então, os caras do sistema podem falar, não, eu estou de acordo com o LGPD. Antes, até as pessoas, não, ele disse que está de acordo. Falo, não, meu amigo, não é só isso, não. Deixa eu ver, o que documento que você tem? E mesmo para vocês, enquanto empresários também, porque vocês precisam, se vai se fazer uma contratação, por exemplo, uma empresa que quer terapeuta ocupacional, um hospital que vai precisar de algum atendimento ali de uma empresa terceirizada, ele tem que saber também se essa empresa que vai entrar lá, ela tem um nível de proteção. Só que aí detalhe, gente, aí não vou complicar muito para não estragar o bate-papo, mas é a questão de que às vezes vocês dois também são controladores, né? Se tem o hospital ele até um ponto ele que decide algumas coisas e outro você com a sua liberdade profissional A gente pode aproveitar o Rafael para tirar todas as dúvidas? Pode, claro. É só agora uma que eu esqueci de tirar. Não sei se ele vai saber. Se for nessa área, eu acho que eu sei. Só um ponto depois, senão você não deixa eu de responder, que você falou assim, né? Como é que eu vou usar os dados? Eu pensei numa outra hipótese, não sei que você pensou nisso, porque essas empresas também, às vezes, quando você está ali inserindo os dados do seu paciente, ela não pode ser proprietária, a não ser que o paciente realmente entre nessa empresa para ela ser proprietária dos dados. E tem algumas plataformas que fazem intermediação, que um cadastra na ponta e é igual pensar uma plataforma de recrutamento, né? Que o candidato vai lá na GUP, ele cadastra, então a GUP tem os dados dele e ele escolhe com a empresa. Agora, essas empresas de software, elas precisam dos dados para ter estatísticas, a própria área de saúde, medicina, você precisa de dados para fazer pesquisas científicas e tal. E aí a lei traz alguns critérios, umas ferramentas, assim, a anonimização dos dados, só que são ferramentas tecnológicas, você tem que ter alguns requisitos. Por isso não queria deixar de trazer isso, porque as pessoas às vezes pensam, mas aí se for desse jeito eu não posso mais fazer pesquisa. A acadêmica pode que nem aplicar a lei, cara, mas para pesquisas de trabalho você tem algumas formas de usar. Não, quando o Braulio estava falando sobre empreendedorismo e me veio aqui, vou puxar a sardinha para o meu, gestão, eu acho que é um mercado que tem sido mais explorado pelo profissional fisioterapeuta nos últimos tempos, né? Hoje a gente vê o fisioterapeuta em cargos de alta liderança de uma forma mais rotineira, né? O terapeuta ocupacional ocupando lugares de destaque nas unidades de saúde. E também uma exploração do mercado domiciliar. É claro que, assim, já é um campo muito explorado, mas eu percebo que aqui em Goiânia, por exemplo, não sei se vocês estão também tendo essa percepção, eles estão trazendo um caráter ainda mais profissionalizado para o domiciliar. Eles estão expandindo o negócio, criando ferramentas, desenvolvendo pessoas. Às vezes não tem aquele contato pessoal, você contrata a empresa. Perfeito, exatamente. Prontuário eletrônico. Exato. Então, ainda nesse contexto, ok, provavelmente eles estão se resguardando de alguma forma. Eu queria ouvir de você, para essas pessoas que se formaram agora, às vezes não detêm de um recurso para comprar um aplicativo, um software, enfim. Como que ele vai atender esse paciente? É no tete-a-tete, é ele e o paciente só, para ele se resguardar em relação a dados, é papel, não é papel, enfim. Assim, qual a dica que você daria para esses profissionais? Que ainda é uma realidade imensa. Sim. Imensa. Uma quantidade imensa de clínicas e consultórios ainda estão no papel
e qual que são os riscos dessas pessoas também, né? E isso é uma coisa que muitas pessoas às vezes ignoram, que acham que lei de proteção de dados, até porque o que motivou ou agilizou uma lei de proteção de dados foi o uso do meio informático, porque ganha escala, dados em massa, vazamentos em massa. O próprio nome acha a questão de dados, perfis fica só digital, comportamentais, né? mas ela se aplica também Ao àquela papel. fichinha de Material papel. físico, Então, né? por exemplo, um exemplo besta, mas que o profissional ele tem que entender que o tratamento de dado ele não necessariamente é feito em sistema informatizado e não necessariamente num documento. É um tratamento, por exemplo, visual. Quando eu entro na casa para fazer um atendimento, eu estou pegando ali informações não só do paciente, mas eu estou pegando hábitos dele de vida, né? Eu sei, por exemplo, às vezes o nome de alguém que trabalha com ele, uma colaboradora, rotina, privacidade e outras várias coisas, informações que são extremamente sensíveis e revelam ali um grau mais elevado da intimidade daquela pessoa. E aí eu tenho que entender o primeiro princípio, aí é que está muito ligado com o sigilo, né? É o sigilo profissional. Então ele sabe que ele não pode prestar informação. Só que esse profissional vai lá, faz uma série de anotações ali do tratamento, ali, claro, tem qual que é o tratamento que ele está sendo submetido, a doença, né? O plano terapêutico. Isso, obrigado. Plano terapêutico. E aí ele leva isso, ele vai atender vários, né? Isso. Então ele tá começando ali, tá atendendo na casa e ele deixa as fichinhas, né? Com as fichinhas, as anotações no banco do carro e vai atender um outro. Às vezes deixa num iPad, mas só para dar um exemplo do papel. E alguém vai lá ou rouba o carro, ou rouba, ou quebra o vidro e rouba a pasta ali, que tem várias fichas, às vezes tem receituário, né? Então tem uma série de informações, e aí? A responsabilidade é dele. Então, às vezes a gente fala só de segurança em meio informático, aplicativo, mas esquece que ele tem ali um grau, por isso que eu gosto de falar da confiança, porque a responsabilidade é com o dado do outro, você não passa a ser dono. Ah, perdi meus dados. Não, você perdeu os dados dos seus pacientes. E aí você tem que tomar assim, bom, e aí? Agora o que eu vou fazer? Você é responsável. Você é responsável. Não tem mais essa história de simplesmente, perdeu, tal, não vai ter uma utilização. Gente, pode ter, é claro que, óbvio, né? Você tem um nível de risco maior quando vaza os dados de toda a clínica, porque você está falando de mais dados. Uma ficha, às vezes, não vai ter muita coisa, mas tem. E às vezes, se é um cara mal intencionado, pega aquelas fichas ali, e aí eu vou te dizer alguns exemplos, que às vezes abrir a mente um pouco em relação aos danos. Pode ser um criminoso que a partir daquela informação ele vai ligar para essa pessoa que está lá na casa de tratamento e passar alguma informação que ela vai ver, opa, realmente é lá da clínica. E aí ela passa um dado, ele passa um Pix, passa um boleto, ou faz coisa pior, sabe o hábito dela ali, pede uma transferência ou às vezes até mesmo um comprometimento da vida, da segurança física. Não, e você falando desses pontos, né, me leva a vários tipos de indagações e de preocupações no ambiente hospitalar, que é o que eu mais vivo. Por exemplo, né, nós temos a disponibilidade, quando você entra dentro do hospital, a preocupação não é só do paciente. Você convive com outros profissionais da área da saúde, você convive com pessoas que estão ali trabalhando dentro do seu ambiente de trabalho. E aí, muitas das vezes, nós temos disponíveis vários tipos de ferramentas eletrônicas que você pode acessar informações privadas, privativas dos pacientes, dos clientes que estão dentro do hospital. Então, assim, envolve situações até muito maiores, porque, de repente, você está no corredor do hospital, você está fazendo uma evolução, você esqueceu de fechar a página de onde você está acessado para poder fazer a sua evolução, porque se entendia ou se entende a preocupação do fisioterapeuta, dos profissionais da saúde muito, é com o prontuário. Ou seja, eu vou para assistência, faço o meu plano terapêutico com ele e vou documentar isso dentro de um prontuário eletrônico, né? Ou até mesmo físico, dentro da pranchetinha que fica dentro daquela gaveta que está no corredor. Então, que passa gente da limpeza, que passa gente de visitas, todas as pessoas possíveis, né? Então, assim, são situações que às vezes a instituição, o local onde você está, os seus colegas de trabalho, os fisioterapeutas, os terapeutas, você como
coordenador e gestor do grupo tem que estar muito bem alinhado a isso para a renovação das senhas, evitar de você utilizar a senha de um colega que você ainda não tem um cadastro dentro da sua clínica. O Ctrl+C, Ctrl+V das devoluções. Prestar atenção no formato das Controle devoluções. de acesso. Não é? A gente Então, tem isso muito é problema. uma coisa que, assim, eu acho que vale a pena o alerta, porque realmente são muitos players ali que envolvem dentro de um ambiente fechado. A gente tem que, o controle de acesso, assim, às vezes você tem acesso dentro de um hospital que a pessoa tem um acesso indiscriminado ao prontuário, que ele não tem necessidade de conhecimento, né? Que é o que a gente fala, necessidade de saber, de conhecer aquela determinada informação. Teve um caso agora, essa semana eu até vou trazer no ao vivo, no episódio ao vivo, que é um caso lá na Inglaterra, justamente uma denúncia do sistema público de saúde, que qualquer médico podia acessar a informação de outro hospital, e um médico de um outro hospital acessou a informação de uma pessoa para stalkear ela e que era vários golpes, eu não lembro exatamente quais tipos de golpes, mas imagine só, você tá num hospital, e isso acontece no SUS também, né? Você tá no hospital, você consegue acessar a informação de uma outra paciente num outro hospital, que você não tem nada a ver com aquele cara. A interoperacionalidade, né? Era questão de essa é uma lei tendência, Maria da né? Penha, inclusive, de onde que estava a pessoa. Agora, né, Maria da Penha, não, na Inglaterra não é Maria da Penha, deve ser Alguma Mary, coisa- alguma coisa. Nessa perspectiva de integração, que eu acho que você ia falar, né, que vem somar muito, né, porque a gente está falando de cuidado integral, e aí se o paciente chega no nível terciário e o médico consegue ver as informações dele lá na atenção básica, é um super ganho. Mas há brechas, né? Se você pegar esses golpes de hospital que o cara liga falando, precisa pagar um remédio, remédio a mais, um procedimento, procedimento a mais, de onde que ele tirou essa informação? E aí eu acho que eu já ouvi você falando sobre isso, sobre, assim, um fator crucial nisso tudo é trabalhar a cultura das pessoas, né? Sim. Nesse processo, né? Cultura Sabe por é quê? Porque difícil, não né? adianta. Cultura a leva gente- tempo, né? Não, e outra É coisa, não treinamento, adianta, você bota leva ali tempo. firewall, você bota antivírus, você ensina as pessoas, mas o cara vai lá e clicar no link errado, e assim, isso eu tô falando somente de segurança, mas a percepção de que eu não posso ver, de que eu não posso informar, isso Você vai lá, maior se não dor ter, hoje treina, em o programa cara de vai lá capacidade e de tira foto do manutenção. prontuário, né? Isso. Não adianta. Os caras falam assim, eu vou bloquear acesso. Aí você fala assim, um hospital que é super referência, e é mesmo. O Albert Einstein em relação à proteção dos dados dos pacientes. Ele tem vários níveis de segurança. Sabe, quem não se lembra do caso da ex-primeira-dama, a Marisa? A Não, a Marisa. Marisa. Na época, quando teve um vazamento de um prontuário dela, que foi cópia, print. Né? Então, assim... E aí, que sistema que protege? Tem alguém conhecido no seu ambiente, as pessoas ficam curiosas, né? E aí, às vezes, ainda mais no mundo político, E tem né? informação que às vezes a gente acha assim, se não é dado pessoal, não precisa, mas tem uma informação que é cruzada, ela é super relevante. Então, às vezes, por exemplo, um e-mail. Um e-mail, às vezes, não tem informação, não é relevante. Agora, você imagina um e-mail do site que era o Ashley Madison, que era para encontros adultos para traição. Quando ele foi vazada a base de dados dele, só que aí as mulheres, os maridos, entravam num site que os hackers colocaram para checar se os e-mails estavam na base vazada. Já não é um simples e-mail, é um caso que envolve uma família. E às vezes, por exemplo, eu estou numa clínica, que é uma clínica, de problemas sexuais, como a impotência sexual, ou é uma clínica psiquiátrica, e você vê uma pessoa lá como paciente, isso revela não só o nome da pessoa. E a gente está com um hábito muito preocupante, em laboratórios especialmente, deve ficar essa dica. Por questão da humanização, os laboratórios passaram de tiraram as senhas numéricas nos atendimentos, não sei se vocês já perceberam, eles chamam mesmo pelo nome, e alguns inclusive cometem um absurdo de colocar o nome completo. Só falta dizer qual que é o exame que vai fazer. E aí eu sempre dou uma dica, né? Você vai fazer esse exame, na hora que chamar você levanta, mas fala, não, eu só vou conferir aqui, porque se não chamou eu, que sou o João, não sou o Rafael, né? Poxa vida, isso é um absurdo. Às vezes tem uma pessoa que tem uma personalidade, aí o cara, um exame, uma clínica que é de gravidez, vai, a Castanho, que é Clara Castanho, que é uma atriz, né? É Clara, né? É Clara. Que teve esse problema também de vazamento de informação dela, então... Eu lembrei de uma situação que foi, a ex
ex-primeira-dama americana e ex-secretária do Obama, Michelle não, Obama? Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Ela usava o e-mail pessoal Ah, esse é um para caso que tratar foi... de assuntos governamentais. Ou seja, Aham. ninguém tem 2 celulares hoje em dia. O seu pessoal e o seu profissional é o mesmo. Os seus grupos de WhatsApp, os amigos de infância, tá junto do grupo do trabalho. E aí informações vão, você vai mandar uma coisa de um lugar para Esse é o outro. problema do E os WhatsApp. dados vão andando. E hoje, por exemplo, eu que trabalho muito com paciente com dor, paciente com coluna travada, os torcicolos, etc., eu atendo o paciente e amanhã é uma mensagem, como o senhor está, como passou, como está, e aí passo o vídeo, passo uma informação, dou uma orientação, e esses dados estão ali. E você clica. O problema que eu acho maior assim, do WhatsApp, que a gente sempre fala para tentar evitar, é porque você justamente você tem outras informações pessoais, você tem outros grupos, e de repente você clica sem querer, você manda um Uma vídeo de um informação. paciente para um grupo e aí já acabou, né? Você não tem controle Não tem mais. controle sobre mais. informação. Não dá tempo de apagar mais. Né? Mas é difícil proibir, assim, sabe? Falar assim, vamos proibir, porque tem médico que atende vários hospitais, então você não dá para colocar cada hospital com uma ferramenta de comunicação separada. É educação, né? É cultura. E dentro da fisioterapia, assim, e da terapia ocupacional, que papel, assim, a gente pode trabalhar em cima para os conselhos, a nível de conselho federal, né, que é quem regulamenta o mercado praticamente das profissões, né, dos conselhos federais, né? Que tendência a gente pode observar do que está acontecendo para esse momento de hoje? Porque é muito novo, né? Essa proteção de dados, é muito novo para você saber aquilo que você está fazendo, Você se pode, está se não sendo pode. certo, se está errado. A nível de processo, como é que está esse mundo da saúde, Deixa eu Rafael? complementar a sua pergunta, desculpe. E se você sabe de alguma coisa que aconteceu dentro de algum conselho, algum órgão, alguma prefeitura, estado, governo, etc., que foi assim, cara, esse pessoal trabalhou muito bem isso aqui foi uma baita de uma ideia que Olha, eu ajudou muito. Eu acho que assim, em termos de adequação, eu ainda não vi assim um case que serviria de exemplo, né? Tem algumas situações que serviria de mau exemplo. Por exemplo, compartilhar dados dos associados, dos profissionais para benefícios, né? Porque às vezes a gente fica naquela ânsia de eu quero um benefício para todo mundo que for associado e tal, e compartilha a base inteira. Tem outros mecanismos para fazer, aí compartilha com a farmácia e tal. Isso é um problema sério. Agora, eu acho que isso é um ponto importante que é muito difícil, até porque a lei de proteção de dados, ela, além de ser recente, ser uma temática que para nós brasileiros é muito nova. Tem muita gente que, num afã de prestar consultorias, a senhora deu muita informação errada também. Cria algum cenário, por exemplo, de absurdos como pedir consentimento, e aí não estou falando do consentimento do código de ética, divulgação em rede social, mas um consentimento da lei de proteção de dados para poder fazer um atendimento, sendo que tem outras hipóteses legais, e o consentimento ele é preocupante, porque o consentimento ele tem que ser livre, informado, inequívoco. Então, às vezes, você vai pegar um consentimento que não é caso de consentimento. Enfim, estou dando uma situação. E aí, o que eu acho que é o papel importante? São as associações, os conselhos, e aí para toda a profissão, né? De fato, orientar essas pessoas. Educar, porque né? não é todo mundo que vai ter capital para contratar uma consultoria, e não adianta a gente achar que esse tipo de adequação ele é somente para empresas grandes, aí, ou clínicas grandes. É para todo mundo. E para quem é da área de saúde, mais ainda, porque você trata dados sensíveis, não importa nem o seu porte, é igual a Marta falou do caso de alguém que vai atender em casa, né? Não, e se a gente pensar que o profissional fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele está ali sensível ao prontuário, aquelas estratégias convencionais, ele não entende que ele tem que se adequar a esses processos, porque a área da saúde, eu estava lendo alguns artigos sobre isso, a área financeira tem uma regulamentação, tem instituições de travamento desses dados, que se investe muito nisso. Agora, os colegas da área da saúde, as clínicas,
os hospitais, a atenção domiciliar, as empresas do setor não se preocupam isso e são que sofrem mais ações hackers. Eu estava vendo as grandes redes de hospitais são muito vulneráveis. O dado vale mais. É. Dado sensível, eu consigo criar mais danos. E a todo momento a gente vê uma notícia nova de um hospital sendo invadido para poder coletar dados dessas pessoas. Não, assim, tem um né? negócio, um ponto que é importante, que às vezes a pessoa fala assim, gente, não vou dar treinamento, vai falar, mas você já vazou, meus dados já estão vazados em um monte de lugar. Uma coisa é vazar um CPF da Serasa, que todo mundo tá lá. Igual todo mundo sempre fala, já vazou lá na Serasa, CPF de todo mundo e tal. Outra coisa é vazar da clínica X, né? Igual eu estava dando um exemplo, uma clínica psiquiátrica vazou o CPF dos pacientes, você que tem atendimento ou não, ou quem já passou pelo atendimento. E aí eu consigo, inclusive, fazer aí é uma questão de informação sensível, mas eu posso fazer um vínculo com alguém que foi numa empresa, que tem um CPF como cliente, eu finjo que sou da empresa e consigo técnicas de engenharia social. Eu tenho mais uma informação adicionada ao CPF, a origem desse vazamento. E com essa informação, aí, se a gente pensar em inteligência artificial, Big Data, que eu posso cruzar essas informações, imagina o dano que eu causo às pessoas. Só uma que eu acho que me lembrei aqui de uma possibilidade de conselhos agirem, que às vezes é esquecida por muitos, que a Lei de Proteção de Dados, ela traz a possibilidade de associações, entidades, grupos criarem códigos de conduta. Por exemplo, às vezes tem uma peculiaridade da sua atividade, como é a área de saúde, que falta ali você pode ir para um caminho ou pelo outro, dependendo da consultoria que você tem, mas você se define, olha, isso é importante para o negócio ou para o atendimento, um determinado caminho. E aí a gente precisa, então, definir que esse caminho é válido para aquela classe profissional. A lei prevê, então, que essa associação se junte, crie um código de conduta e submeta à apreciação da Autoridade de Proteção de Dados. Quando ela fala, ok, agora você tem um programa de adequação específico e voltado para aquela atividade profissional. Isso é uma coisa que a gente sente falta, sabe? A gente entende como se fosse uma autorregulação. Hoje o mundo mudou, né? O mundo mudou. Hoje a gente tem condições de trabalhar de tantas formas e entender as boas práticas que traz segurança para o meu paciente, para o meu cliente, é extremamente importante. A fisioterapia, dentro da tecnologia, da proteção de dados, a gente aí nem tocou no assunto de realidade virtual, a gente nem tocou assunto de aparelhos de reabilitação totalmente tecnológicos, que fazem com que realmente eu entenda como que o mercado hoje acontece e que, como entidade reguladora, dentro de um conselho, é importante a gente entender que precisa orientar o mercado, trazer os fisioterapeutas e o terapeuta ocupacional para a discussão. É muito importante fazer uma audiência pública, trazer os profissionais para poderem participar. As partes interessadas, né? Porque e as regulamentações às vezes saem ali de um copia e cola sem nem observar, nem falar com ninguém. Falando de cultura, e para a universidade. Sim. O pessoal que está vindo novo, dizem tanto essa geração, eu não sei o nome, XYZ, que é uma geração mais isso aqui, mas o cara formado, ele vai ter uma cultura diferente, desde lá da universidade, ele vai para o mercado diferente. Sim. E aproveitando seu gancho, incluir, inclusive, na graduação de terapia, que é uma visão que eu tenho, o empreendedorismo e a gestão, que eu acho que é muito mais forte na enfermagem, e hoje a medicina tem explorado a gestão médica também, eu acho que a fisioterapia também pode caminhar mais toda profundamente. Profissão, né, Marta? Isso é um tema, por exemplo, você sabe um profissional, por exemplo, da advocacia, fisioterapeuta, o cara não sabe nem como é que cria um CNPJ, ele não sabe emitir uma nota, ele não sabe o que tem que gerir, ele vai aprender na marra. De renda. Sabe? Era tão fácil assim, um conselho, assim, ou a associação, né? É fácil uma associação trazer essa discussão, né? Que, olha, eu já provocando aqui, né? O mercado mudou muito, porque isso. os hospitais, o que eu vejo assim de histórico, né? Do que pode realmente estar acontecendo. Os hospitais, com a intenção de estar acreditado, de ter um selo de qualidade, começou a todos os grupos dentro de ambientes de saúde, principalmente hospitais e grandes redes de clínica,
se adequar a algumas regras para certificação que a Agência Nacional de Saúde Suplementar fomentou. Isso aconteceu inicialmente para hospitais públicos, o Ministério da Saúde queria melhorar os processos internos dentro da saúde pública e começou a se adequar para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que levou os hospitais e clínicas privadas, exames de qualquer especialidade, radiologia, exames laboratoriais, a se adequar. E aí o que aconteceu? Como existia um processo, um rito para que isso acontecesse, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico começou a ter que entender que ele tem que se adequar às formações de gestão para que aquilo aconteça. Porque a qualidade assistencial começou a ter um significado efetivo de controle e, ao mesmo tempo, levando uma melhor remuneração para essas pessoas, essas empresas, esses grupos que estão mais organizados, e a população diferenciando o serviço. Então, o fisioterapeuta, o gestor, começou a nascer muito desse papel no trânsito de certificações de serviços. Ele aprendeu um pouco de gestão, né? E hoje, a APFísio Goiás, que é filiada à Federação Nacional de Empresas de Fisioterapia, é uma entidade certificadora. É importante dizer isso porque a FenaFísio é reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e a APFísio fomenta que as empresas, os serviços de fisioterapia e terapia ocupacional se certifiquem. Começa a sair dessa caixa, começa a avançar porque melhora o seu processo de renegociação. Segundo, você entende muito mais sobre o seu negócio. Você começa a se transformar como gestor, como profissional. As pessoas entendem o que impacta na qualidade para o seu cliente e você começa a abraçar isso como uma forma que é sua. Você fala assim, não, eu entendo do meu modelo de negócio. Eu entendo o que vai potencializar dentro dos meus processos para a minha empresa ter uma sustentabilidade. Então, esse modelo de cultura, igual a Marta falou, cultura demora tempo, é difícil trabalhar com cultura. Eu acho que dentro da fisioterapia também, com os nossos colegas, na terapia ocupacional, a gente também tem que mudar essa cultura. A fisioterapia é muito grande e o mercado está exigindo isso. Então, se você fica longe disso, leia um pouco mais sobre isso, provoca as associações, conversa com as pessoas que estão à frente disso, porque realmente é um caminho sem volta. Hoje a gente fala saúde baseada em valor. O que envolve isso? Envolve isso, empresas que entregam valor, que são o quê? Você ter um serviço de qualidade, os seus processos são bem definidos, você consegue ter sustentabilidade, se você não está ali na gestão, você não está ali trabalhando, as coisas estão funcionando corretamente, o papel do líder hoje é muito diferente, tem o quádruplo aim, né, que se diz que é a satisfação dos seus colaboradores, que impacta nos resultados. Então, assim... Não dá para ignorar o colaborador ali, o profissional de fisioterapia que está na ponta, né? O cara simplesmente não tem jeito. Pensa no business ali e não quer nem saber do cara na ponta. Ele é fundamental para o resultado. Ele tem que estar satisfeito. Ele tem que estar ciente que aquilo que ele está entregando para o paciente faz parte de um processo de qualidade assistencial. E ele está lá dentro. E enquanto a associação, a PFísio, você levar essa informação assim, para a empresa que, consequentemente, vai gerar valor pro profissional da ponta. A gente está avançando no tempo, mas eu não podia deixar de perguntar agora, não sei se vocês vão... eu vou me arriscar a perguntar, porque é uma coisa da empresa em relação ao funcionário. Eu, pelo menos, eu tenho uma vivência, assim, são poucas associações, a OAB Goiás tem sido muito ativa e dá muito suporte ao advogado, mas infelizmente há muitos conselhos de entidades de classe que simplesmente são vistas apenas como um órgão fiscalizador ou
pior, arrecadador. É. E aí eu vou arriscar perguntar, né? E os conselhos de fisioterapia? Olha, eu acho que tem a mesma visão, né? A mesma visão que você está dizendo. Isso envolve muito de quem está na frente desse conselho, né? Quem é o grupo que pensa para as melhores práticas e fazer com que eu acho que um conselho ele tenha essa formação realmente já de lei, né? De fiscalizar, de observar, ver as profissões, mas também ser um catalisador das boas práticas, de chamar todas as pessoas que envolvem a profissão para poder debater os assuntos, ter as câmeras técnicas, envolver as boas práticas e ter um ambiente leve, né? Que quem deva ser punido e denunciado, que seja, mas que seja um local que todo mundo fala, olha, ali é a minha casa, ali é um local que eu sei que eu estou sendo representado. E eu acho que essa situação que os conselhos têm que ter e pensar muito bem que quando alguém assume um conselho, quando alguém assume uma liderança do conselho, tem que entender que existe um ciclo, que não pode ser um ciclo eterno, né? Que não pode ser um ciclo que ele é dono desse local que ele está como entidade. Então, acho que é isso, é catalisar as boas práticas. Né? Acho que mais do que isso, eu acho que assim, a gente vive num país onde o político ele é eleito, ele assume 1º de janeiro, pensando em 4 anos para frente, sabe que ele também vai estar de novo ali assumindo de novo. Sabe? Você estar dentro de um conselho, de uma associação, de qualquer coisa que seja, você é funcionário público de certa forma ali. Você tem que entregar um trabalho, você está doando ali. Doando o seu tempo. E aí, quanto mais abrangente você for, tem que estar a associação de empresários, as científicas, o sindicato, os professores, o pessoal do serviço público, os gestores, o pessoal do domiciliar, do SUS, principalmente em Goiás. Pública. Você tem que estar ali junto, todo mundo junto, pensando no bem na prestação do serviço de fisioterapia e terapia ocupacional do estado de Goiás. Parece que a população tem uma ressalva assim, que é do poder público, né? Já viu? A gente não quer perguntar uma informação para a polícia porque eu tenho medo. Eu não vou naquele órgão de classe porque senão ele vai me autuar a anuidade ali, não sei. Eu não vou falar com determinado órgão público porque não vão me atender bem. A gente tem uma relação, assim, muito conturbada, né? Dá para fazer um programa só com chamar a Luciana da psicologia para falar. Porque, assim, e eu vi uma mudança, porque teve muita crítica na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque o modelo europeu, que funciona muito bem, é claro que autua e autua também quando precisa. Mas a AICO, que é a entidade britânica, as empresas, elas têm, os agentes têm vamos dizer, não tranquilidade, mas tem uma liberdade de fazer as consultas. Olha, eu posso ou não fazer essa atividade? E dali não vai decorrer por o fato de eu consultar, que vai vir uma sanção. E aí me falavam que no Brasil isso ia ser muito difícil, que a autoridade, ninguém vai consultar, vai morrer de medo de ir lá consultar, posso ou não posso fazer isso? Aí o cara, vamos ver como é que tá o resto da sua documentação, vamos autuar. E você sabe que a gente está vendo uma autoridade nacional de proteção de dados com orientações técnicas, preocupadas num amadurecimento, claro, fiscalizando, né, os desvios. Mas eu sou muito esperançoso, eu vejo que as pessoas, a gente tem que primeiro fazer as pessoas entenderem que essas entidades, ou o poder público, as autoridades de fiscalização, elas estão apoiando. Mas isso também tem que começar dos conselhos e associações, né? Para começar a quebrar essa imagem. E o profissional tem que saber o que compete a ele. Né? Porque uma hora mesmo a instituição que ele está, mesmo o local que ele trabalha ainda não está totalmente adequado, né? Existe uma coisa boa quando se tenha essa consultoria, esse trabalho da LGPD, é que pelo menos termina a fase de diagnóstico, né? Porque são reuniões, são conversas. Você fala, gente, isso não vai acabar nunca, mas acaba. Mas o profissional, voltando, tem que entender que
a parte dele ele tem que fazer. Ele tem que entender o processo, estudar um pouco esse processo, provocar o local que ele está, porque a parte dele tem que fazer, porque daqui a pouco vai bater na porta E tem dele. informação adequada, mas eu vejo também, às vezes, muitas vezes, um profissional, eu não sei da área da fisioterapia, não, porque eu não tenho esse conhecimento, mas assim, ele não sabe o que ele precisa fazer, e ele não tem a liberdade de perguntar o que ele tem que fazer enquanto obrigação, porque muitas vezes as decisões são muito contraditórias. Já ouvi um cara da parte de educação física com a clínica fechada, porque teve um problema no CNPJ lá, que não informaram ele, mas eles estavam arrecadando no CNPJ que estava com problema. E aí, quando ele foi fazer a adequação, falou, não, já fecha lá, porque se fiscalizar vai dar problema para você. Eu falei assim, gente, mas assim, não pode ser assim, né? Então, mas muito do que você acabou de falar, né? Sobre esse cunho fiscalizatório, punitivo, que foi dando para as coisas, né? Né? Se E eu aí, quando perguntasse tem pra desvio trás- mesmo profissional, profissionais antiéticos, profissionais, às vezes até casos de abusos, né, a pacientes, aí a punição é mínima, o cara continua trabalhando, e aí acho que esse descrédito vem daí também. Outra coisa que eu acho que vale a pena pontuar também é que para as empresas, para as clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, para as empresas de fisioterapia, o profissional fisioterapeuta, ele fica com valuation muito maior quando ele está adequado para essa nova realidade de mercado. Porque ele pode até melhorar a sua comunicação com as operadoras de plano de saúde, porque hoje elas também têm que estar adequadas e já solicitam que essas empresas estejam adequadas. Tem agora no Congresso Nacional a lei dos planos de saúde que vai começar o processo de discussão. Realmente o relator é uma pessoa da região nordeste do Brasil que está muito atento a isso. Ele tem discutido em câmaras técnicas no Brasil inteiro, vai sair essa lei dos planos de saúde e isso vai estar embutido para ser um diferencial com as negociações, com as operadoras e mercado, né? Mercado. Você vai ter uma empresa mais regulatória e melhora. Eu vendo o que eu tenho visto dentro da Federação Nacional de Empresas, que está se adequando à LGPD. Em breve a gente vai normatizar junto aí com a Pefisio Goiás, que realmente isso melhora os processos de gestão. Sem dúvida. Porque faz um diferencial. Acha muitas vezes que produção de dados é na área de tecnologia, mas assim, o você vê foco muito processo. Você pode ver muito gap que às vezes você imaginava que isso era uma coisa despretensiosa e ao mesmo tempo realmente você está se preocupando com isso pode vazar. Isso não tem muito. Esse documento nem precisava você solicitar para essa pessoa já te enviar. Então, assim, melhora os processos, as coisas ficam mais organizadas. E é um caminho sem volta, viu? Faz, não tem faz jeito, muita por exemplo, diferença, você falar assim, mas eu não vou contratar com o poder público, não sei o que. Hoje, por exemplo, certificações igual de hospitais de ONA, que tem já essas previsões, inclusive para recebimento, né, de verba pública ou do SUS, pagamento, já tem algumas exigências de adequação. E saindo da esfera pública, quem tem, por exemplo, clínicas, né, igual faz um atendimento em hospitais, ou vão prestar serviço que sejam, por exemplo, na empresa. Uma empresa, nosso cliente, por exemplo, varejista, mas que vai ter ali uma contratação de uma empresa que vai fazer um trabalho de terapia ocupacional, né? Claro. E aí, só que vai passar lá no DPO, lá no escritório, e a gente vai ter que avaliar se esse sujeito tem capacidade de entrar lá dentro. Se ele ver que não tem menor nível de maturidade em privacidade, a depender do tipo da empresa, não entra, não vai contratar. E aí vocês vão começar a ver um orçamento, uma discussão de preço de contratação com, no lado, orçamentos, né, comparação de orçamento e comparação de documentação de maturidade em privacidade e proteção de dados. Não, e com a digitalização dos processos, né, principalmente no meu ambiente que é de hospitalar, né? Uma das grandes situações quando você tem um fisioterapeuta que está ali entrando para a equipe, ele tem que ter um treinamento específico. Você tem que se dedicar. Acabou, não só avaliar. Começa amanhã, às 7 se vira. Não tem jeito. Você tem que amanhã ter um treinamento digital para ele
poder entender o sistema, para ele poder entender como funcionam as senhas de acesso, o que ele pode ver, o que está aberto para ele poder ver, o que ele pode compartilhar. Existe uma conversa antes disso, para que, junto com a competência técnica, é o que você falou, aí sim ele está habilitado a iniciar o Tanto processo é que de trabalho. quando a né, gente Marta? tem alguma falta inesperada aí de um colaborador, você tem que ter alguém que possa cobrir já preparado nesse sentido. Justo, porque Não dá para pegar alguém lá de paraquedas e colocar lá. de repente não um vai ter plantão de como dar, emergência, né? Ah, não bem dá. lembrado, verdade. ou até mesmo Sim. você tem aquela... Então o backup você Hã? tem que estar preparado. Tem que estar né? preparado. Bom, gente, eu acho que a gente podia ficar aqui mais 1 hora, tanto, né? Tem muito assunto, né? Nossa, impressionante. Traz mais café. Falar sobre o profissional do futuro, que ele vai ser digital, ele vai ser tecnológico, e o paciente do futuro. Sim. Do O mesmo paciente jeito muito que, mais esclarecido. sim, do mesmo jeito que o Neymar tem as mesmas informações que a gente, todo mundo tem as mesmas informações, o paciente tem as mesmas informações. E quem não está preparado, e não é preparado tecnicamente, fisioterapeuticamente falando, não. Tem que estar É preparado verdade. como um Com todo. tecnologia também. Tecnologia também. O- O paciente, ele também está nessa. Para encerrar, peço que cada um aí faça suas últimas considerações, mas vou começar aqui, Eduardo, até puxando o gancho seu, para além das considerações, para você falar um pouco assim, se tem chegado cada vez mais casos de problemas físicos causados pelo uso excessivo de dispositivos móveis, né? O celular, que é o pescoço. Sim. Aí Saiu você até uma já aproveita pesquisa, e já faz suas considerações finais também. saiu uma pesquisa agora, 3 anos atrás, que eles não relacionaram necessariamente a postura cervical a uma dor no pescoço ao uso do celular, certo? Pô, mas se eu ficar muito tempo assim, não vai começar a doer? Sim, o ficar muito tempo não é a postura, mas é a postura estática. Hoje o que a gente sabe é que a mudança de postura é o mais importante. Teoricamente, existe um... Então no TikTok tem problema, o cara só tá... Exatamente. Tá na dança. Exatamente. Existe um jargão que não existe a boa postura, existe a próxima postura. Ela é estática, ela é pior do que necessariamente o você estar aqui, você estar assado, sabe? Não existe muito isso. É E só aí aí, eu- eu perguntei achando que era uma pergunta boba, mas para vocês é, Sim. mas pra Mas você mim viu como É é só, confortável de é só falar? você falar uma coisa, por exemplo. Quantos milhões de celulares existem no Brasil? 170, 180 milhões? Eu acho que é isso. Eu tô contando ainda, não dei conta. tem gente que tem mais de um, né? Exatamente. É algo, uma dor por algo em pessoa. torno. Aham. Existe hoje 2% dessa população com dor no pescoço. Então você não pode falar que. É um problema de saúde pública. Exatamente, já, é o né? saúde público, mas assim, É. o Vai gerar. celular não causa dor. Aham. Causa dor a postura estática. Tá, é muito mais do que faz com o aparelho, né? Às vezes a gente demoniza uma tecnologia, igual agora com inteligência Sim. artificial, mas não é a tecnologia em si. Em tecnologia a gente tem uma frase que é um princípio de um historiador que chama que é matemático, historiador, que é a lei de Kranzberg, que é a tecnologia ela não é boa nem má, mas também ela não é neutra, né? Serve, eu acho que para esse caso, assim, ela pode ser um fator, né? Mas não é necessariamente o problema. E como consideração final, eu quero pensar que todos os profissionais, independente se ele é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, advogado, operador de áudio e vídeo, o pessoal aqui, você não tem que ser bom como fisioterapeuta, tecnicamente falando. Você tem que ser bom com comunicação, com a parte jurídica, com a parte contábil, com a parte financeira, com a apresentação pessoal. Você tem que saber falar bem. Relacionamento com as Você tem que ser pessoas. pontual. Né? Uhum. Tem que ser pontual, não existe mais você chegar num consultório e ficar lá 3 horas esperando. Você tem que ser profissional e entregar o melhor, porque a fisioterapia baseada em valor, ela vai desde o cheiro da sua clínica ao resultado que você entregou. E nada pode falar o que for, Google e etc. O boca a boca ainda é melhor. É porque a experiência negativa também, ela passa muito rápido. Exatamente, né? Aquela história do... Você fala bem para 1 e fala mal para 5, né? Alguma coisa assim, estatística. Isso é um perigo.
A estatística das fake news, né? As fake news, Fake news. a notícia mentirosa, o que faz mal para alguém, ela se espalha muito mais rápido do que a notícia verdadeira, né? Exatamente isso. Marta, por Deixar o favor. Braga por último, que é o nosso CEO aqui. Enfim, agradecer, eu acho que muito bacana falar tudo que a gente está aqui expondo até agora, principalmente falar de fisioterapia, né? A gente ama o que a gente faz, né? E deixar, assim, que continuar estudando, buscando, né? Falando um pouco de profissional do futuro, mas profissional do presente já, né? Tá aí em busca dessas inovações, do mercado. O mercado da fisioterapia, assim como os outros da saúde, ele está muito dinâmico, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, a gente teve uma ascensão da fisioterapia muito significativo, todo mundo acompanhou aí, né? Foi protagonista. E agora a gente passa por um outro momento, né? Com outras expansões, mas agora em um outro cenário, em um outro contexto. Então, o meu recado final para esse profissional do presente é buscar aí se abastecer de tudo isso que vem acontecendo aí de mais moderno, de novo, para entregar valor para o nosso paciente. Agradecer estar aqui com vocês e dizer que provoquem os seus conselhos, né? Provoquem o nosso conselho para que ele nos fomente de informações, de conhecimento, como a gente falou agora há pouco. A Apefis está aí para contribuir nesse processo também, né? E que a gente tenha outros momentos assim como este aqui hoje. Realmente foi ótimo. Eu digo agradecer, né, Rafael, por estar aqui junto com você, com os meus amigos profissionais, fisioterapeutas, pessoas que lutam junto com a gente para sempre ter o reconhecimento profissional. O fisioterapeuta é um profissional de primeira linha, de primeiro contato, então a importância dele é sempre definitiva para o paciente. É importante dizer que o profissional hoje mudou, o profissional hoje tem que trabalhar com tantas coisas e se preocupe também. Acho que meu pitaco final aqui é preocupar com a sua saúde mental. Perfeito. Porque a gente tem tanta informação, tanta coisa, é tão imediata aquilo que tem que acontecer, e às vezes você tem que dar uma respirada. As transformações da sociedade também vêm acontecendo muito rapidamente, e que a gente tem que ter a saúde mental, a preocupação de como lidar com as adversidades, como lidar com o improviso, como lidar com as pessoas. Então, eu acho que é essa coisa, essa dica que eu falo assim, para os colegas, para todos que estão aqui assistindo a gente, é porque o momento é novo, as coisas vão continuar sendo aceleradas, vão ser mais rápidas, mais imediatas, mas olha, senta a sua mente, faz no seu tempo, entende aquilo que você pode entregar e foca também no resultado, senão você está fora do mercado também. Eu acho que habilidades emocionais, as soft skills, elas são fundamentais hoje. Acho que em toda profissão a gente está tendo, os empresários têm dificuldade hoje de contratar pessoas que de fato consigam ali controlar situações de estresse que tem em toda a profissão. Pessoal, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui comigo no RM Talks. A gente tem trabalhado esses assuntos de tecnologia, de informação, e que eu acho que essa é uma função que a gente precisa ter, de se dedicar, de que é levar e compartilhar conhecimento, né? A gente tem muita informação hoje, infelizmente tem muita informação com pouca qualidade. Então, quanto mais a gente puder trazer essas informações e num cenário hoje de tanta desinformação, a gente vai fazer. Então, hoje nós estamos aqui falando de saúde, de fisioterapia. Certamente quem está nos assistindo está vendo eu todo corcunda aqui, vai falar aqui, né? Que a gente começa estou trabalhando para isso. Mas não tem a ver com a postura, com a permanência da postura. Como eu fico, Vamos encerrar? eu mexo muito. Bem, e pessoal, fiquem ligados, a gente sempre tem esses programas, participações especiais, e também toda semana, sexta-feira, às 10 horas, a gente tem a transmissão ao vivo, sempre com as informações de direito digital, privacidade, cibersegurança, tecnologia, empreendedorismo ligado à tecnologia, informações úteis, o que aconteceu na semana e um convidado para debater algum assunto mais polêmico daqueles últimos 7 dias, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.